Oi, gente! Está começando mais um vídeo no canal! Look me in me. Depois de quanto tempo? Bastante. Muito tempo. A gente tá muito tempo sem gravar. Deve ter 1 ou 2 meses, mais ou menos. Por aí. Mas, gente, a janela tá aberta, tá? Então não abafou. É. Se tiver fechada, abafa. Isso. Então, gente, a gente tá esse tempo sem postar vídeo pra vocês. Sim. Temos motivos, tá? A gente não parou assim do nada, assim, porque a gente quis. Não foi. Fiquei sem celular, né? E eu tinha gravado já um vídeo pra vocês pra postar. A gente gravou vários vídeos e perdemos todos. Meu telefone ficou ruim, então perdi o vídeo, né? Pelo telefone ter ficado ruim. Estou sem telefone pra poder estar gravando conteúdo pra vocês. Não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, né? Como eu sempre falei, a Camille sempre foi presente lá no Instagram e a gente tá com essa dificuldade. E tem o celular do senhor Alexandre também, que era ou no meu ou gravava no dele. Isso. Só que o horário que ele estava trabalhando não estava batendo, não estava dando pra poder gravar, né? Porque ele estava todos os dias. Então isso vai mudar, a gente agora vai conseguir voltar a gravar pra vocês. O trabalho dele tá começou a conciliar agora, esse mês, né? Tem pouquinho tempo. Esse vídeo vai ao ar já recente, né? Em tempo real, praticamente. Por isso que a gente veio bater esse papo com vocês, esse quadro que a gente já fez, que a gente sempre bate um papo com vocês, né? E aproveitar essa oportunidade de não deixar de dizer para você se inscrever no canal, para você deixar o seu like, comentar aqui o que você quer ver, o que você não quer ver no nosso vídeo, né? Deixar o seu like e também seguir a gente lá na nossa rede social. Ainda que está um pouco parada, a gente vai voltar, as coisas estão se encaixando e a gente veio fazer esse vídeo, esse papum, esse bate-papo com vocês para explicar para vocês tudo o que aconteceu nesse um ano que a gente já está morando aqui no apartamento, né? E a gente chegou a gravar um vídeo no seu telefone, não foi? Isso. Foi o que? Tem pouco tempo? Tem, acho que tem, foi mês passado. O seguinte, foi até no final de semana, a gente tentou gravar um vídeo no telefone dele, foi no final de semana, foi isso mesmo. Eu gravei café da manhã, gravei almoço, gravei limpeza. Ou seja, fizemos uma rotina, gente. Sim. E tipo assim, o celular dele foi perdendo espaço e ele foi passando pro computador. E quando chegou na hora de editar, os vídeos não estavam. O vídeo do café da manhã tava. Mais o que tava? Os vídeos da limpeza. Não tava, na verdade, o vídeo da limpeza não tava. Faltou muita coisa e o vídeo ia ficar muito sem sentido. Aí a gente, decidiu não gravar. Querendo ou não, meio que deu uma desanimada na gente. Aí a gente decidiu não postar. E eu sei que o pessoal tá cobrando a gente. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer vocês que estão sempre nos mandando mensagem. A gente postou uns 2 shorts esses últimos agora. E muita gente, algumas pessoas comentaram pedindo pra gente voltar a postar vídeo. E a gente agora, nesse momento, a gente vai contar pra vocês tudo o que aconteceu dentro desse um ano. Que meio que deu uma embaralhada na nossa vida, mas graças a Deus está tudo se encaminhando. Né? Contou que a gente já fez um ano, né? Isso, ter esse vídeo pra isso, né? Esse vídeo é praticamente uma comemoração dos 1 anos que a gente está completando aqui dentro do apartamento. Nós recebemos a chave no dia 19 de abril de 2024. 2024? Foi ano passado, então 2025. 2024 e a gente se mudou no dia 22, se eu não me engano. Sei que a gente pegou a chave no dia 19, numa sexta-feira. No domingo, 21, a gente veio botar as luzes aqui, tem vídeo aí no canal também. Na segunda-feira botamos o chuveiro, né? E na segunda-feira foi pra gente se mudar, foi real mudança. Isso. E desde então, gente, muita coisa aconteceu. Muitas coisas aconteceu. Coisas boas, coisas ruins. E esse um ano foi, a gente pode dizer que foi um ano bastante marcante. Mas a gente não desistiu e a gente está aqui, gente, porque assim, a vida é essa, é de altos e baixos. A gente sempre fala para vocês que o que a gente quer passar para vocês é a nossa verdade, que a gente vive realmente e não é assim, mascarar uma vida, porque assim, não é porque estamos aqui no YouTube, a gente ainda não chegamos ainda a ser monetizados, mas não é porque a gente está aqui que a gente vai mostrar para vocês que é tudo flores, não é. E é por isso que a gente está batendo esse papo com vocês, né? Então, gente, primeiro, né, a gente se mudou, né, dia 21 de abril a gente se mudou, e aí tava tudo bem, a gente não imaginava de algumas coisas não muito boas acontecerem, né, pra gente tava mil maravilhas, uma felicidade tremenda,
E aí foi abril, um mês. Foi em maio, né? Tudo aconteceu em maio, né? E quando foi em maio, eu não sei se chegou a ser no comecinho ou na metade de maio, foi no comecinho de maio, eu sei que não lembro direito, mas eu sei que foi em maio. Foi no comecinho de maio, né? Aconteceu algo assim bem triste com a gente. Tomamos uma decisão errada da nossa vida. Vou dizer nós, porque né, somos um só, então. Gente. Que acabou, na verdade, se precipitando em uma decisão, e essa decisão nos acarretou. Nos prejudicou. Nos acarretou algumas consequências que não foram boas. Foram bem ruins. E assim, foi uma experiência muito ruim, tanto para mim quanto para a senhora Alexandre. Acho que sofremos demais, choramos demais. A gente ficou esse mês de maio, a gente só sabia chorar, a gente só sabia entrar em desespero, a gente não conseguia pensar mais em outra coisa, a gente ficou com medo como é que ia ser, a gente não dormia, verdade. A gente passava madrugadas acordados, a gente só sabia chorar, só sabia... A gente pode dizer que a gente só sabia se lamentar, né, gente? Enfim, a gente não vai entrar em detalhes porque é uma coisa muito pessoal nossa. E foi quando a gente entrou, tipo assim, foi um misto de coisas, né? Porque a gente gravou um vídeo pra vocês contando que a gente ia sair do apartamento, né? Que a gente ia alugar. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Se eu não me engano, a gente também falou, um dos motivos também que a gente disse que a gente... Minha mãe tava Minha mãe dela tava com um probleminha de saúde. E não, a gente realmente tava. Esse não foi... A gente não tentou mascarar, mas a gente também não tentou mostrar pra vocês que era pra uma situação complicada. Juntou o útil ao agradável, vamos botar assim, uma coisa levou a outra praticamente, né? Tipo assim, a gente passou por uma situação bem complicada. E que a gente precisou sair daqui, a gente não queria sair daqui, gente, a gente não queria sair. A gente tinha acabado de se mudar, era o nosso sonho, e só que não tava dando pra gente ficar aqui. E assim, gente, só pra vocês entenderem, não tava dando até por questões financeiras. Assim, é muito difícil a gente... Eu que sou pai de família, eu sei que é pai de família, talvez você entenda que quando a gente passa por certas situações financeiras, a gente fica... Eu mesmo fiquei com um sentimento de impotência. Né? A gente achou que foi bem no comecinho, a gente mal tinha se mudado, não tinha nem feito um mês ainda e tudo tava indicando que a gente ia ter que sair daqui, ia ter que sair, e a gente não queria, a gente sofrendo porque eu não queria sair daqui. Porque eu acho que quando a gente pega pelo menos o gostinho do que é ter o nosso canto, o que é nosso, a gente faz o que a gente quer, fala o que a gente quer. E não que na casa da minha mãe seria ruim, não. Até porque a gente sempre foi bem recebido lá, né? Mas, enfim, eu posso falar pra vocês, não sendo hipócrita, lá pra gente sempre era o nosso porto seguro. Era um lugar que a gente ia pras batalhas e a gente poderia voltar lá. Porque minha sogra e meu sogro sempre receberam a gente bem, sempre de braços abertos. Inclusive, quando a gente tomou essa decisão, foi também por intermédio deles. Minha sogra chamou a gente para conversar, falando, olha, é melhor, vem, quando tudo melhorar, tudo der certo, vocês voltam. E aí a gente tomou essa decisão e a gente foi, né? Tentamos alugar o apartamento, não conseguimos alugar, muita coisa mudou pra gente, muita coisa. Foi tipo assim, um balde de água fria mesmo na gente. A gente ficou muito arrasado. Nosso filho teve que sair da escola, no caso, ele teve que sair da escola, ele ficou um tempinho sem estudar. A gente chegou a ficar aqui até... acho que a gente chegou aqui a ficar junho, a gente saiu em julho. A gente chegou a ficar junho, porque a gente gravou o Dia das Mães aqui, no ano passado, eu lembro. Que foi em maio. A gente gravou o Dia das Mães, a gente, se eu não me engano, gravou também, fez uma gravação do meu aniversário, foi isso mesmo, o meu aniversário. Isso, seu aniversário. Teve uma gravaçãozinha do meu, mas no caso, no meu e no do Eza a gente não gravou. Isso, a gente gravou no meu. A gente ficou até fez julho. Um vídeo curto, dia 15 de julho, que a gente conseguiu segurar até as férias, pegar até as férias dele, para conseguir dar esse tempo de espaço, a gente conseguir tentar organizar a nossa vida, de alugar o apartamento que a gente falou para vocês que a gente ia alugar, e a gente conseguiu se levantar financeiramente, né? Sim.
E demorou um pouquinho, né, a gente se levantar financeiramente. A gente só voltou mesmo, ficou bem mesmo em setembro. A gente se mudou, fomos lá para casa dos meus pais. Foi aí que a gente ficou sem gravar vídeo. Isso. Gente, eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês. A gente ficou sem gravar vídeo porque a gente ficou um pouco sem o que fazer, desatados. Confesso que a gente ficou um pouco com vergonha. E assim, foi um misto de emoções, um mix de emoções que fizeram a gente sumir um pouquinho. Também foi uma coisa muito boa também pra gente poder se reerguer, a gente se levantar. E foi uma situação bem chata, foi bem difícil, uma situação bem difícil que a gente passou. E a gente disse que a gente alugaria até fevereiro a gente voltaria, Isso. E sendo que a gente não... Eu falo, gente, tudo tem a mão de Deus na nossa vida, sabe? A gente não conseguiu alugar o apartamento. A pessoa que ia alugar é conhecida nossa, né? É amiga do senhor Alexandre. Por 2 vezes ele desistiu de alugar, ele ia alugar a primeira vez, desistiu a primeira. Aí na segunda vez ele ia alugar novamente, mas desistiu novamente. Então foi aí que a gente deu um estalo e falou assim, não é pra gente alugar, não vamos alugar. Talvez não seja da vontade de Deus que a gente alugue algo que é nosso. Isso. Vamos deixar como é que tá. Depois a gente se organiza, a gente vê o que a gente faz. E a gente não imaginou que as coisas iam se dar um boom pra gente assim, rápido. E essa situação aconteceu entre maio e foi até praticamente julho. Essa situação foi quando, agosto, as coisas começaram a clarear, as coisas começaram a se juntar. Em setembro a gente começamos a nossa vida financeira começou a voltar. E aí a gente começou a se organizar. Foi que aí nosso planejamento de voltar para o apartamento aconteceu, né? Isso. A gente voltaria em fevereiro, voltamos em dezembro. Nosso Natal e Ano Novo Ano Novo não foi aqui, o Natal foi aqui, não gravamos também porque a gente ainda estava tão ressentido de tudo o que aconteceu que a gente ainda estava com medo das coisas. A gente decidiu também, porque como foi o nosso primeiro Natal, a gente também decidiu ser uma coisa mais reservada pra gente, entre a gente e nossa família. A gente estava muito receoso com tudo que aconteceu, a gente ainda estava muito sentido, então a gente decidiu não gravar, né? Aí, tanto que pra vocês verem, algumas coisas mudaram. Conseguimos trocar o nosso sofazinho, compramos uma poltrona, botamos o nosso painel. Eu acho que quando a gente voltou, a gente chegou a gravar alguns vídeos, mostrando assim, como tava. A gente voltou dando aquele balde de água fria que tinha acontecido. Parece que... Como é que eu vou explicar? As coisas foram acontecendo de uma tal maneira que foram dando a gente energia pra gente, deixando a gente... positivo, com mais animação. E a gente comprou nosso painel, trocamos nosso sofá. Vocês viram aí, tem um vídeo aqui. Compramos a nossa cama, a gente não dorme mais no chão. Nosso filho também tem a cama dele. Tem muita coisa ainda para rolar aqui no apartamento. Tem, mas é uma das novidades. Teremos novidades em breve, mudanças para vocês vão acompanhar a gente. Enfim, estamos felizes que estamos de volta, tanto aqui no canal quanto no nosso apartamento, no nosso sonho. Gente, esse vídeo foi para poder também tranquilizar vocês, porque tem algumas pessoas que têm perguntado o que aconteceu com a gente, por que a gente sumiu. E de um tempo para cá, a justificativa de alguns meses para cá é porque realmente a gente está sem equipamento para poder gravar e postar no YouTube. E porque os nossos horários não coincidiam pra gente poder gravar. Às vezes eu chegava muito tarde, às vezes eu chegava muito cansado e a gente não tinha aquele ânimo pra poder gravar. E só que agora as coisas mudaram, tudo mudou. Eu acredito que seja, como a senhora Alexandre disse, eu acredito que seja a vontade de Deus, é isso. Mesmo que o senhor Alexandre num vídeo de rotina quase não apareça, né? Mas eu vou fazer com tudo que ele apareça, porque o canal é de nós dois, ele tem que aparecer. Sim. Mas vai ter conteúdo aqui, eu vou trazer vídeo de rotina, vai ter vídeo de algumas reforminhas. Gente, é tudo com calma, tá? A gente não tem condições assim de fazer tudo no boom, não, igual muita gente consegue fazer. E esse tempo também que a gente passou foi pra gente aprender que as coisas têm que ser devagar. E quando a gente entrou, eu falo isso, eu converso muito com ele. Eu acho que tudo aconteceu também para poder nos ensinar. Porque eu entrei aqui, a gente não tinha painel, a gente estava com um sofá
que veio dos outros, né? Usado, mesa usada. A gente não tinha cama. Então, quer dizer, a gente tinha cama, mas a gente deixou a nossa cama na outra casa porque não ia caber aqui, não tava boa. Já, o colchão não tava então, ou seja, a gente dormia no chão, nosso filho dormia no chão. Então a gente tava um pouco. Eu fiquei um pouco de vergonha de trazer conteúdo assim pra cá. Eu fiquei. Isso mexeu comigo, porque eu queria. A gente coloca tanto na cabeça que vai fazer isso quando entrar. Quando tá o apartamento em obra, a gente fala tanto que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, que eu vou pintar desse jeito, eu vou botar isso, eu vou fazer desse jeito. Que quando chega, a gente não consegue. Tem gente que consegue, ótimo. Mas a gente, como nós, não conseguimos fazer o que a gente queria fazer rebaixamento, pintar de imediato. A gente não conseguiu. Então isso mexeu muito comigo. E eu ficava muito, em vez de agradecer por ter conseguido comprar um lar, da gente ter o nosso lar, o nosso cantinho. Não, eu ficava questionando essas coisas, que eu queria fazer isso, que eu queria fazer. E ficava fazendo comparação de uma pessoa com a gente. E esse tempo fez a gente aprender isso. Fez a gente aprender. Tudo devagar, não é nada correndo. Vocês que acompanham o nosso canal. Um conselho pra vocês. Curte o momento, não tem como fazer nada agora. Curte o momento. Curte o que vocês conquistaram, as coisas vai se encaixando aos poucos. Eu falo pro senhor Alexandre, é de degrau em degrau, não é assim, bum. Sim, tem gente que vai conseguir fazer tudo de uma vez. Isso não é só na nossa vida pessoal, na nossa vida matrimonial, no nosso lar, isso também é na nossa vida em todas as áreas. A gente tem aprendido isso, esse tempo que a gente passou, essa situação que a gente passou, fez a gente aprender muita coisa. Fez a gente aprender que é tudo devagar, não é nada no afobado. A gente pode ver, vocês que acompanham a nossa história no nosso canal, sabem que a conquista desse apartamento foi a conquista de um sonho que pra gente era impossível, muito impossível, gente. Assim, pra gente era uma coisa que estava muito longe de acontecer. Aconteceu, estamos aqui, mas também não aconteceu assim de uma hora para outra, foi devagar, foi aos poucos. E a gente tem aprendido isso, gente. Tudo que aconteceu foi para nos ensinar que é tudo devagar, não é assim tudo correndo, né? Tudo afobado. E é o que vai acontecer, e a partir de agora vocês vão acompanhar com a gente esse novo tempo, vamos botar assim, né? Eu tô animada, esse tempo de mudança, e são mudanças que vão vir devagar, gente. Não vai vir assim, papum, entendeu? E a gente está convidando a vocês a curtirem isso com a gente, a curtir essas mudanças, mesmo que seja devagar, mas com a gente, vendo tudo na nossa perspectiva, né? E é isso, gente. A gente gravou esse vídeo para poder tranquilizar vocês, para dizer a vocês que não desistimos do canal. Até porque vídeo de quando a gente saiu, que a gente postou, teve comentário. Eu senti vocês tão tristes. Me mandaram no Instagram. Sim. Eu senti vocês tão tristes. Sabe aquela vontade de desabafar com vocês? Porque é tão gostoso como a gente se sente à vontade, né? A preocupação que vocês têm de mandar lá no Instagram ou até mesmo aqui no comentário. Cada mensagem de vocês aquece o nosso coração, aqueceu o nosso coração. No momento que a gente estava passando, que a gente estava muito triste, que a gente só sabia chorar, os comentários de vocês vinham como um acalento. E mesmo a gente não tendo milhões de inscritos, né? Os poucos que a gente tem são lá, mas a gente queria, sabe aquela sensação de que a gente precisava contar pra vocês o que estava acontecendo, só que era muita coisa, gente. A gente estava muito, muito angustiado. E enfim, né? Graças a Deus tá tudo certo, tá tudo bem agora. E de novo a gente quer agradecer você que mandou mensagem perguntando da gente, pedindo pra gente colocar vídeo mais longo, pedindo pra gente gravar vídeo, pedindo pra gente não desistir do canal. A gente teve muitas mensagens assim. E isso que, de uma certa forma, foi um acalento pra gente, da gente não desistir, da gente continuar. E a gente tá aqui, gente, a gente tá aqui por vocês. A gente tá aqui, claro que primeiramente a gente tá aqui por Deus. Se não fosse Deus na nossa vida, a gente não estaria aqui. Mas a gente também tá aqui por vocês, tá? E pra gente é uma alegria poder compartilhar com vocês tudo que tem acontecido na nossa vida. E o que eu sempre falo pra vocês, a gente sempre vai compartilhar pra vocês a verdade. A gente nunca vai mascarar. Eu nunca vou passar pra vocês aqui uma coisa que a gente realmente não tenha vivido, porque eu acho que isso não é uma coisa legal. E se a gente for crescer, se a gente for conquistar, vocês vão acompanhar com a gente, tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo.
Estamos de volta, voltaremos. Vocês não ficarão sem vídeos aqui no canal. Exatamente. Nós prometemos. Gente, estamos querendo fazer um vídeo de respondendo vocês, o que vocês querem saber. Isso. Mas deixa eu ver. O que vocês querem saber sobre o condomínio, sobre o que é morar no apartamento. Respondendo vocês, gente. Deixa aqui no comentário, pode mandar no Instagram também. Vamos abrir uma caixinha lá também no Instagram para o pessoal fazer as perguntinhas que eles quiserem. A gente faz um pouco lá. Não vou mentir pra vocês, no Instagram eu não tô querendo aparecer esse mês ainda, eu tô querendo deixar pra mês que vem, tá, gente? Não, a gente tem que ser sincero, né? Sem ser verdadeiro. Sim. Eu quero deixar pra mês que vem, eu quero me organizar melhor, né? Preparar minha mente pra poder aparecer lá no Instagram, trazer conteúdo lá também. Uma coisa de cada vez, né? Vamos com calma. É isso, deixa aqui. Se vocês mandarem lá no direct também do Instagram, eu vou responder vocês. Sim. Assim como ela tem respondido já, né? Eu vou pegar as perguntinhas de vocês. Pode deixar aqui também no comentário, né? Nós responderemos. Sim. E é isso, né, gente? Então, se você gostou do vídeo, mais uma vez quero dizer, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu comentário, diz aqui pra gente aqui, diz aqui pra você. A gente tá tão entusiasmado que até tá nervoso em falar. Mas então deixa aqui no comentário o que você quer ver, o que você não quer ver aqui nesse canal, tá? Segue a gente lá na nossa rede social, tá? A gente também tem aparecido lá e a gente vai retornar com tudo aos poucos, gente. Aprendemos que é tudo devagar, tudo aos poucos. E tudo aos poucos é melhor, gente, né? E é isso. E é isso, gente. Então até o próximo vídeo. Tchau!